é o nosso querido pastor Igor, nosso ministro da Juventude, que tem nos dirigido, cooperado para que esse Injupib pudesse estar acontecendo. E nesse momento gostaria de orar pela vida dele, que ele nos trará a palavra para que Deus o abençoe. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse culto, em nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, pedimos ao Senhor que esteja abençoando a vida do teu servo, pastor Igor, que o Senhor, ó Pai, possa estar dirigindo, ó Pai, a sua vida, a mensagem que ele irá pregar, e os nossos corações, ó Pai, para que possamos receber e crescer, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Oi, 1, 2. Meus irmãos, agora sim. Nós temos vivido tempos extraordinários aqui nesse final de semana. Nós escutamos o pastor Guilherme Andrade trazendo a palavra de Deus, subordinado aí ao tema, a apresentação de uma fé verdadeira. Hoje, pela manhã, nosso querido pastor Guilherme nos trouxe a reflexão a respeito dos aspectos dessa fé, como essa fé deve expor para as pessoas que estão ao nosso redor, com uma pergunta muito significativa: e se o clickbait for eu? E ele explicou para nós o que significa clickbait. Clickbait é algo enganoso, é algo que aparentemente é interessante, mas quando você é fisgado por aquele algo, aquilo que se mostrou não é realmente aquilo que você espera, é algo enganoso, é algo fingido. E o tema, o tema da nossa conferência é uma fé sem fingimento, ou seja, uma fé verdadeira, uma fé autêntica. E meus irmãos, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, luta pela verdade. E por isso que eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus comigo, no penúltimo livro da Bíblia, na carta de Judas. Nós leremos os versículos 1 a 4. Você que está em casa pode acompanhar também, que será projetado na sua tela. Judas, versículos 1 a 4. Nos diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor aplique a palavra dele aos nossos corações. Meus irmãos, Judas, que escreve essa carta, não é o Judas Iscariotes, porque essa carta foi escrita aproximadamente por volta do ano 70 depois de Cristo. Não existe aí um consenso da escrita, da datação dessa carta, mas provavelmente os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, menos João, já estavam mortos. Isso porque uma informação que Judas traz para a sua carta, ou nos dá aqui na sua carta, é muito significativa. Ele diz que a fé, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Isso comunica, meus irmãos, a ideia que os conceitos já estavam estabelecidos a respeito de toda a doutrina cristã, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus apóstolos, que os apóstolos passaram para a igreja. Então, quando Judas diz que a fé que os cristãos devem batalhar é uma fé que foi entregue de uma vez por todas,
ele está dizendo a respeito do conjunto de doutrinas que regem a fé cristã. E meus irmãos, a carta de Judas sofreu alguns ataques ao longo da história. Ela sofreu alguns ataques, inclusive para entrar no cânon, porque Judas faz citação de 2 livros apócrifos. Por exemplo, no versículo 9, ele faz uma citação de um livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés. Veja aquilo que está no versículo 9 de Judas, quando diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A outra citação apócrifa, meus irmãos, que na verdade está no livro apócrifo, se encontra no versículo 14, no livro de Enoque, o 7º depois de Adão. Tantos estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades. Então Judas faz aqui a citação de 2 livros apócrifos. E por que Judas faz essa citação? Simplesmente para poder ilustrar o seu ponto. Não diz, meus irmãos, respeito à inspiração do livro apócrifo. Não é porque Judas faz uma citação de um livro apócrifo que esse livro se torna inspirado. Se nós partirmos deste ponto de vista, nós vamos entender que o apóstolo Paulo faz diversas citações de poetas da época. E nem por conta disso, os escritos desses poetas são inspirados. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando está pregando em Atenas, no seu discurso, ele vai usar essa expressão, como dizia um dos seus poetas. E nós não duvidamos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus ali para pregar, e Lucas, para registrar aquilo que estava ali, fez com que a citação dos poetas se tornasse inspirada. Não. Aquilo que Judas faz aqui é simplesmente ilustrar aquilo que ele trata com os leitores da sua carta. João Calvino, reformador, comentando sobre esse texto, diz o seguinte: embora tenha havido grande disputa entre os antigos a respeito desta epístola, sua leitura é muito útil, uma vez que não contém nada de inconsistente com a pureza da doutrina apostólica. Então, segundo João Calvino, não há problema Judas fazer a citação para a ilustração desses livros, do seu ponto, desses livros apócrifos. Por isso, meus irmãos, nós entramos na carta de Judas e os destinatários, aqueles a quem Judas enviaria essa carta, não são especificados aqui por nomes, por exemplo, como Paulo vai escrever a Timóteo, a Tito. Não é especificado aqui, meus irmãos, a cidade, por exemplo, como Paulo escreve aos Efésios, como Paulo escreve aos crentes em Colossos, como Paulo escreve aos Filipenses. Judas não especifica aqui quem são os leitores, mas ele especifica aqui, meus irmãos, o que esses leitores são. E a partir do versículo 1, então, Judas vai descrever o que esses leitores são. E ele usa 3 adjetivos para os seus leitores. Primeiro, eles são chamados por Deus. Em toda a teologia bíblica, meus irmãos, esse chamado é ato divino, independentemente de méritos humanos. Quem chama é Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 2, no versículos 38 e 39, quando Pedro está ali discursando no dia de Pentecostes, aquelas pessoas interrompem Pedro perguntando: o que nós devemos fazer então para crer no Senhor? E Pedro responde: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo 39, Pedro diz: pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, meus irmãos, esse chamado, esse ato divino é para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, esse chamado é soberano, é um chamado supremo. Por exemplo, quando nós voltamos os nossos olhares para Filipenses, no capítulo 3, no verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer que foi chamado com uma soberana vocação. Aquilo que Deus faz com o apóstolo Paulo é o chamar de modo soberano.
é fazer com que o apóstolo Paulo esteja diante do Senhor. E nós lembramos e nós sabemos quando o Senhor Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo. Foi no caminho de Damasco, onde ele se rendeu aos pés do Senhor, porque simplesmente aquela luz o cegou. E ele diz: Senhor, quem és? E Jesus responde para ele: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo é chamado. Mas esse chamado, meus irmãos, além de ser para todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo, além de ser soberano, esse chamado também tem um propósito. Romanos capítulo 8, dos versículos 29 a 30, nós vemos o propósito desse chamado. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus, ou a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O propósito do chamado divino, o propósito dessa ação soberana do Senhor, é para que eu e você, para aqueles que são chamados pelo Senhor, sejam conformes à imagem de Cristo Jesus. Imitem ao Senhor Jesus Cristo, vivam de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Mas além, meus irmãos, de ter um propósito, esse chamado também nos traz uma esperança. Efésios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança. Vocês foram chamados para uma esperança. E o autor aos Hebreus vai dizer qual é essa esperança. A esperança de viver ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, nos mostra qual é a esperança do nosso chamado. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Meus irmãos, então Judas aqui, em primeiro lugar, está dizendo que esses crentes são chamados pelo Senhor. E a palavra chamados aqui, ela pode ser traduzida de três formas no seu idioma original, que é o grego. A palavra é kalem, que é chamado para uma festa, chamado a prestar contas diante de um juiz e chamados para uma responsabilidade. Então essa palavra pode ser traduzida dessas três formas. Mas Judas não diz que os crentes são apenas chamados. Judas diz que eles são amados por Deus. Veja, Judas capítulo 1, versículo 1. Esses que são chamados são amados em Deus. E essa é a condição de todos aqueles que creem e são alvo da graça do nosso Deus a despeito de quem são. Nós sabemos o que diz João capítulo 3, versículo 16. E o que diz? Porque Deus amou, vamos junto? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo desfrute de vida eterna. Então o amor do Senhor contempla toda a criação, contempla todas as pessoas. E meus irmãos, a despeito de quem são, os crentes não podem dizer que por méritos próprios foram alcançados pelo amor do Senhor. Esse amor é a despeito de quem nós somos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, meus irmãos, vai dizer que Jesus Cristo se entregou por nós, ou Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus demonstrado por mim e por você é a despeito de quem você é a despeito de quem nós somos. Nós desfrutamos e vivemos neste amor porque Deus é amor. E Judas está dizendo aqui na sua carta que os crentes são chamados por Deus, são amados por Deus. 1 João capítulo 4, verso 19, vai dizer que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, nós sabemos que se o Senhor não tivesse nos amado, nós não amaríamos o Senhor, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, vai dizer, fazendo um pulporri daquilo que está no Antigo Testamento, que ninguém busca o Senhor, todos se extraviaram e todos se fizeram juntamente inúteis, mas porque o Senhor nos amou, direcionou o seu amor para conosco, nós amamos o Senhor.
E aqui há um consenso, ou uma divergência entre os comentaristas bíblicos a respeito do que Judas estava querendo dizer aqui. Ele estava provavelmente querendo dizer que nós amamos ao Senhor, ou que nós devemos permanecer no amor do Senhor. Porque no final da sua carta ele vai dizer que nós devemos nos guardar neste amor. Por isso que há essa divergência entre os comentaristas aqui. O fato é, meus irmãos, que Deus nos ama. O fato é que nós estamos no amor do Senhor, desfrutando desse amor em todos os momentos da nossa vida. Mas Judas ainda diz, meus irmãos, que os crentes, além de chamados, além de amados, eles também são guardados pelo Senhor. Eles nunca estão sozinhos. Meu irmão, minha irmã, você nunca está sozinho. Os perigos que rondam a sua vida aqui neste mundo não são maiores do que o nosso Senhor. E ainda que esses perigos venham sobre as nossas vidas, nós sabemos que Ele guardará, assim como o apóstolo Paulo diz, o nosso depósito até aquele dia. Então nós podemos desfrutar dessa proteção, dessa segurança que o Senhor nos dá, que o Senhor nos traz. É por isso, meus irmãos, que Judas está dizendo que os crentes são guardados, que eles nunca estão sozinhos, que eles estão seguros no Senhor. E lá no versículo 24, meus irmãos, olha que maravilha que Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Versículo 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, Ele é poderoso para nos levar imaculados diante dEle. Ele que vai firmar os nossos passos. Se os nossos passos dependessem de nós mesmos para serem firmados nessa terra, nós certamente pereceríamos. Mas quem guarda os nossos passos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E louvado seja o nome de Jesus por isso. Louvado seja Deus. Ele nos guarda, Ele nos chamou e Ele nos ama. Mas, meus irmãos, depois de dizer quem são os crentes amados, chamados e guardados, Judas vai dizer do que esses crentes desfrutam. E também usando aqui 3 coisas. Ele diz que os crentes desfrutam. Eles desfrutam de 3 benefícios. Misericórdia da parte de Deus. Eles desfrutam de misericórdia. Nós dois desfrutamos de misericórdia. E a palavra misericórdia aqui no idioma grego, meus irmãos, é eleos, que no idioma hebraico significa chesed ou chased. Isso quer dizer a ação de Deus diante daquele que precisa de ajuda. Diversas vezes nos Salmos nós vemos essa palavra chesed, que mostra que Deus ajudando, Deus sendo misericordioso para com aquele que está em apuros. Então Judas está dizendo para os crentes ali, meus irmãos, que Deus demonstraria, assim como sempre demonstrou, a bondade dele para com eles. E eles podiam, ou poderiam, desfrutar dessa bondade. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa escrevendo para Timóteo, no capítulo, na sua segunda carta, ou melhor, na sua primeira carta, na segunda também, no capítulo 1. É a mesma palavra. E Judas está dizendo: olha, meus irmãos, vocês podem desfrutar da bondade do Senhor, vocês podem desfrutar da ajuda do Senhor, vocês podem desfrutar de quem o Senhor é, porque Ele é misericordioso. Mas Judas também diz, meus irmãos, que esses crentes desfrutam de paz, desfrutam de paz. E aqui a paz é eirene no grego, que é um entendimento de que foi aceito por Deus e os seus pecados já não pesam mais contra você. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1. Mediante a fé em Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus. Nós desfrutamos de paz. Os nossos pecados não mais nos acusam. Os nossos pecados não mais nos pesam, porque nós desfrutamos de paz. E essa paz não pode ser proporcionada por qualquer esforço humano ou por qualquer obra. É uma paz que vem extremamente do Senhor. E meus irmãos, aqui Judas era um judeu. É lógico que tem uma relação com a palavra shalom, que significa uma paz, uma condição que Deus proporciona aos seus filhos diante das aflições desse mundo.
uma paz que não está ligada à condicionalidade das coisas deste mundo, ou à condição das coisas aqui deste mundo. Não, é uma paz que vem de Deus, e a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é essa paz quando nós voltamos os nossos olhares para Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que quando nós trocarmos a ansiedade pela oração, uma paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. É essa paz que Judas está falando que os crentes desfrutam. É essa paz. Mais do que isso, meus irmãos, os crentes desfrutam de amor, e é o amor que Deus demonstra por eles, e que leva-os a amar a Deus mais ainda. E o desejo de Judas, meus irmãos, é que esses crentes transbordem de misericórdia, de paz e de amor também. Porque ele está dizendo aqui, olha, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Que a misericórdia transborde na vida de vocês, que a paz de Deus transborde na vida de vocês, que o amor de Deus transborde na vida de vocês. É isso que Judas está dizendo aqui. E meus irmãos, depois de dizer quem são os crentes e do que eles desfrutam, agora Judas entra na responsabilidade dos crentes. E aqui nós chegamos no propósito da carta de Judas. No versículo 3, meus irmãos, de forma amorosa, porque Judas por 3 vezes chama os seus leitores de amados. Se não vejamos, no versículo 3 ele diz, amados. É como se fosse um pastor que ama as suas ovelhas, que ama aqueles que estão diante do seu cuidado. Então ele diz, amados, no versículo 3. No versículo 17, ele também diz, vós, porém, amados. E ele também vai dizer, meus irmãos, no versículo 20, novamente, vós, porém, amados. Então, de forma muito amorosa, meus irmãos, Judas chega ao propósito da sua carta. E qual é o propósito da carta de Judas? Que os crentes batalhem pela fé. Veja o versículo 3, o que diz: amados, eu estava empregando com toda diligência, com todo cuidado, escrever para vocês acerca da nossa comum salvação. Provavelmente Judas estava querendo escrever a sua carta a respeito da justificação pela fé, ou da redenção que temos em Cristo Jesus, ou de qualquer assunto relacionado à salvação. Mas Judas foi compungido pelo Espírito Santo, a ponto de dizer que se sentiu obrigado a mudar o tema da sua carta. Ele está dizendo, meus irmãos, eu estava com vontade de escrever para vocês acerca da nossa comum salvação, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente desfruta, mas eu me senti obrigado a corresponder com vocês para que vocês batalhem pela fé. E meus irmãos, a palavra exortando-vos aqui é uma palavra que os capitães, os generais dos exércitos usavam. Não é uma palavra comum. Judas não está falando assim, vão ali batalhar pela fé um pouquinho. Não, Judas está com uma chamada militar. É como se fosse um capitão de um exército e dizendo assim, meus irmãos, nós temos que batalhar pela fé. Nós temos uma guerra diante de nós. E nós devemos batalhar pela fé. É como se fosse uma chamada militar. E aqui, meus irmãos, ele não chama de qualquer jeito. Ele também usa uma palavra muito sugestiva aqui no idioma grego, que é a palavra batalhardes aí, significa agonizar. Dá uma ideia de alguém que está agonizando. Então Judas, de forma militar, está chamando os crentes a agonizarem pela fé. Ou seja, a figura é de um atleta que está correndo, se esforçando ao máximo a ponto das suas juntas, a ponto dos seus tendões, a ponto dos seus músculos estarem doendo, mas ele não para, porque ele tem algo a qual correr, porque ele tem um objetivo. Então é assim que Judas está chamando os crentes aqui, de forma militar, a agonizarem, a darem o seu melhor na defesa da fé. E aqui, meus irmãos, é interessante, porque o apóstolo Paulo já chamou os crentes a essa responsabilidade em um outro momento, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Paulo está dizendo assim, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, venha aqui e prega o evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. Desconsiderem, vocês não devem dar ouvidos às coisas que os homens estão falando por aí. Vocês não devem dar ouvido mesmo que nós subvertamos aquilo que temos pregado para vocês. E mesmo que um anjo desça do céu e venha aqui e fale outra coisa para vocês, que não seja o evangelho que temos pregado,
seja separado para a destruição. Desconsiderem isso. Deixa de lado. Então o que Judas está fazendo aqui, meus irmãos, é chamar os crentes em Jesus, de todo o tempo, de todas as gerações, a batalharem pela sua fé. E aqui, a palavra fé, meus irmãos, nós temos falado aqui desde o início, não significa a nossa salvação, batalhar pela nossa salvação, porque a nossa salvação foi batalhada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz e vencida e outorgada a nós. Quem nos deu a salvação foi Cristo. Então nós não precisamos batalhar para ser salvos. Nós já fomos salvos por Jesus. O que Judas está querendo dizer aqui é que eu e você e os crentes, os seus leitores originais, deviam batalhar pelo conjunto de doutrinas que os apóstolos, que Jesus Cristo deixou para os apóstolos. Eles deveriam batalhar, meus irmãos, pela fé cristã. Deveriam batalhar pelos ensinamentos. Deveriam batalhar por aquilo que eles aprenderam. E, meus irmãos, depois de chamar os crentes, a responsabilidade da batalha, desses ensinamentos que são imutáveis, e aqui eu abro um parêntese para dizer que Judas passa a régua nessa coisa de revelação. Não tem mais, já está fechado. Judas passa a régua nisso aqui. Ele está dizendo, o conjunto de doutrinas que nós temos já foi nos dado de uma vez por todas. Já foi nos dado. Não existe outra revelação, não existe. Aquilo que Deus quis revelar para nós, Ele já revelou. E por isso nós devemos batalhar por aquilo que Deus já nos revelou. É o que Judas está dizendo aqui para os seus leitores e para nós também. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender aqui que depois de Judas dizer quem os crentes são, do que eles desfrutam e o que eles deveriam fazer, Judas vai dar um motivo pelo qual eles deveriam batalhar pela fé. E o motivo, meus irmãos, é que dissimulados, pessoas que tinham, e a palavra dissimulados aqui no idioma grego dá uma ideia de alguém que, um advogado que tem uma lábia muito boa, alguém que sabe conversar, alguém que vem com uma fala macia, alguém que vem com uma fala legalzinha, alguém que vem com uma fala aparentemente legal, mas na verdade não é. Alguém que vem com um clickbait para você. Alguém que vem mostrando uma coisa maravilhosa, mas quando você vai lá e acredita naquilo, não é nada do que você esperava. É isso que a palavra dissimulado significa aqui. E Judas chama os crentes a batalharem pela fé, porque esses dissimulados se infiltraram na igreja. Eles estavam dentro da igreja. Veja comigo aquilo que diz 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. E aqui é um ponto muito interessante, meus irmãos, porque a carta de Judas e a segunda carta de Pedro são muito similares. Então a gente não sabe quem escreveu primeiro a sua carta. São muito similares. Se não, vejamos. Judas, ou melhor dizendo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esses que se infiltraram na igreja, esses são como brutos irracionais. E vou dizer, meus irmãos, Judas não poupa adjetivos negativos aqui para esse tipo de pessoa. Judas não é nem um pouquinho politicamente correto, assim como Pedro também não é. Olha o que ele diz, versículo 12 de 2 Pedro. Esses, todavia, como brutos irracionais, e aqui é animais irracionais mesmo, mulas, para você ter uma ideia da melhor tradução aqui. Esses, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. E meus irmãos, quando nós voltamos para os nossos olhares para o versículo 11, Judas diz assim, ai deles, ai desses que são dissimulados, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim. E o que Caim fez? Caim inventou uma nova religião. Caim não viu aquilo que o Senhor tinha determinado no Éden e quis, pelos seus próprios feitos, justificar-se diante de Deus. Então, Caim deveria ter sacrificado, como o Senhor tinha mostrado para Adão e Eva, mas não fez. Ele inventou uma nova religião. E Judas está dizendo que esses dissimulados foram pelo mesmo caminho de Caim, inventando uma nova religião, com as suas palavras macias, com as suas palavras agradáveis, com as suas palavras legalzinhas, ou legaizinhas. E mais, eles também foram movidos por ganância, se precipitando no erro de Balaão. E quem foi Balaão? O Antigo Testamento nos mostra isso. Foi alguém que profetizou por dinheiro.
alguém que falava por dinheiro. Balaque chamou Balaão e falou assim: profetiza contra o povo do Senhor. E ele falou: não tem jeito de profetizar contra esse povo, porque quanto mais profecia negativa eu mando para esse povo, mais Deus abençoa esse povo. Então ele falou assim: faz uma coisa, pega as suas melhores mulheres aí e manda lá para o pessoal dos judeus, que eles vão se envolver com elas e vai ser aquilo contra aquilo que o Senhor determinou para que eles fizessem. Então, Balaão, meus irmãos, é alguém que profetizou por dinheiro, e esses dissimulados, com suas falas macias, estavam fazendo a mesma coisa. E eles também pereceram na revolta de Corá. E quem foi Corá? Alguém que era um levita, mas queria ser um sacerdote. Ele queria ser aquilo que não era. Ele foi chamado para fazer uma coisa, mas queria fazer outra. Então Judas está dizendo: esses três, eles erraram, e essas pessoas dissimuladas estão indo pelo mesmo caminho desses três. Meus irmãos, esses dissimulados de Judas, no versículo 16, lá no finalzinho do versículo, o seguinte: são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. E o que é adular? Adular é você falar de uma pessoa aquilo que ela não é, apenas para que você tenha moral com essa pessoa. Judas está dizendo que esses que têm falas macias, esses dissimulados, eles adulam as pessoas, e os motivos são motivos interesseiros. E mais, no versículo 3, Judas vai dizer que esses homens são ímpios, ou seja, o discurso desses homens está completamente desassociado com a prática que eles vivem. São homens ímpios, homens que entraram na igreja, se infiltraram na igreja. A palavra infiltraram aqui, meus irmãos, é alguém que entra secretamente para poder mudar as leis estabelecidas. É alguém que entra, alguém que foi expulso de um país por razões óbvias, desobedeceu às leis daquele país, mas entra naquele país novamente para poder subverter as leis ali conforme o seu bel prazer. Isso significa a palavra infiltraram aqui. E Judas está dizendo que esses homens que se infiltraram são ímpios. Eles são ímpios. E meus irmãos, Judas não poupa adjetivos negativos para dizer sobre esses homens. Veja comigo, no versículo 13, eles são ondas bravidas do mar que espumujam as suas próprias sujidades. São estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Ou seja, eles são aquelas pessoas que parecem o mar. Você já viu, quando o mar está muito sujo e a onda vem até a praia, vai trazer aquele monte de sujeira. Aquele monte de sujeira, meus irmãos. E aí Judas continua dizendo aqui que estes, meus irmãos, que são ondas bravidas pelo mar, eles também são rochas submersas. Rochas submersas, meus irmãos, são um perigo. Quando as pessoas não conhecem o lugar onde estão, deixa eu pular aqui para ver o que tem. E quando tem uma rocha submersa ali, é catastrófico. Catastrófico. Judas está dizendo que esses homens ímpios, e aqui ele está falando do caráter desses homens ímpios, que parecem ser uma coisa. Imagina aquele lugar maravilhoso, aquele oásis, mas quando você pula tem uma pedra ali. Judas está dizendo que esses homens são essas rochas submersas, que estão no meio das festas de fraternidade de vocês, banqueteando-se junto, sem qualquer recato. São pastores que a si mesmos se apacentam. São homens que preocupam apenas consigo mesmos. São homens que preocupam apenas com o seu próprio interior. São homens que preocupam apenas com os seus próprios deleites. Judas está dizendo que esses homens são ímpios, que esses homens não têm parte com Deus. E mais, ele continua dizendo, são nuvens sem água, impelida pelos ventos. Aquela coisa interessante que quando você vê aquela nuvem cheia d'água, aquela nuvem bonita, vai chover, que maravilha. Passa um ventinho, não tem água nenhuma, acabou, era simplesmente uma nuvem que foi impelida pelo vento, que não tinha água nenhuma e que não veio aquilo que você precisava. Judas está dizendo que esses homens são esse tipo de pessoa, são árvores em plena estação dos frutos e deixes desprovidas. São árvores que está no dia de dar o fruto, mas que não dão frutos. São homens que são ímpios, é o que Judas está dizendo aqui, meus irmãos. E mais,
ele vai dizer lá no versículo 3 que esses homens são libertinos. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem, provavelmente por flertar com o gnosticismo, dizendo, não, esse papo aí, eu tenho uma nova revelação, e Judas vai dizer que eles são sonhadores alucinados. Eu tive uma nova revelação, esse papo aí de viver perseverando, não, você não precisa disso, a carne é má, e você pode fazer aquilo que você quiser com a sua carne, a graça de Deus vai cuidar dos nossos pecados, e você pode fazer aquilo que você quiser, viva livre, na verdade não é livre, viva de uma forma libertina, é o que esses homens estavam falando, e Judas está denunciando isso aqui. Eles estão dizendo, você pode viver da forma que você quiser. Meus irmãos, nós não fomos chamados para viver da forma que nós quisermos, ou que nós queremos, melhor dizendo, nós somos chamados para viver da forma que Deus estipulou para que vivamos. E esses homens aqui estavam dizendo o seguinte, olha, viva do jeito que vocês quiserem. E a palavra libertinagem aqui era um adjetivo dado a pessoas, no idioma grego, que era alguém que não tinha vergonha mais de fazer o errado na frente das pessoas. Era alguém que não tinha pudor nenhum mais. E aqui, libertinagem diz respeito a pecados sexuais, né? Era alguém que estava simplesmente interessado nos seus próprios deleites. Era alguém que estava simplesmente interessado em satisfazer a si mesmo. Judas está dizendo que esses homens não mais têm pudor em si mesmos, que eles vão fazer aquilo que der na telha, porque eles trocaram a graça de Deus por libertinagem. O que eles fizeram foi transformar a liberdade que temos em Cristo Jesus em libertinagem. É o que Judas está dizendo aqui. E esses homens fizeram algo terrível também. Negaram o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, existem muitas formas de negar o Senhor Jesus. Uma forma de negar o Senhor Jesus é conhecê-lo e dizer que não conhece, como Pedro fez. Outra forma de negar o Senhor Jesus Cristo é conhecê-lo e não viver da forma que Ele pede para que você viva. Outra forma de negar o Senhor Jesus Cristo é dizer aquilo que Ele não é, ou deixar de dizer aquilo que Ele é. E aqui Judas está dizendo que esses homens estavam negando a soberania do nosso Senhor, estavam negando o senhorio de Jesus Cristo. E meus irmãos, mas Judas ainda complementa dizendo o porquê os crentes deveriam batalhar, dizendo que esses homens estavam destinados para a condenação. Porque eles negaram, porque eles eram libertinos, porque esses homens eram ímpios, porque esses homens eram dissimulados. Então o chamado de Judas aqui, meus irmãos, é para que eu e você, para que nós, para que os seus leitores lá naquela época, daquela geração, batalhassem pela fé. E aqui é um ponto muito interessante, porque a fé de Judas não era um clickbait, não era algo enganoso. A fé de Judas era verdadeira e ele teve uma experiência, talvez como muitos aqui. Diz João capítulo 7, versículo 5, se esse Judas é o irmão de Jesus, o relato de João diz que os irmãos de Jesus negaram Jesus, ou melhor, não acreditavam em Jesus, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. O que aconteceu? Judas foi alcançado pela graça de Jesus. Judas foi alcançado pela graça de Jesus e começou a desfrutar de uma fé verdadeira. A fé de Judas era verdadeira, meus irmãos, não era um clickbait. Por isso, a sua carta nos ensina que a fé verdadeira luta pela verdade. A fé verdadeira está comprometida com a verdade. E pelo menos 3 lições nós aprendemos diante desse texto aqui. E a primeira delas, meus irmãos, é que a fé verdadeira luta pela verdade, entendendo que existem necessidades e que existem urgências. Veja comigo o versículo 3. Judas está dizendo assim, meus irmãos, eu estava querendo falar algo necessário para vocês, mas eu julguei que nesse momento existe algo urgente, existe algo para agora, existe algo para ontem. Eu entendo, eu fui compungido, eu fui atraído a escrever algo para vocês que é para agora. Meus irmãos,
Existem coisas necessárias, existem coisas importantes, mas existem coisas imediatas. E uma dessas coisas imediatas que existem é que eu e você, porque temos uma fé verdadeira, devemos batalhar pela verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Pois existem pessoas com falas dissimuladas em nossos tempos também. Existem pessoas que estão dizendo assim: esse negócio de crente só está na sociedade para poder atrapalhar. Existem pessoas dizendo assim: você pode viver da forma que você quiser, e muitos têm acreditado nisso, achando que estão indo para o céu, mas na verdade estão dando passos largos para o inferno, porque não compreendem aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou em sua palavra. É por isso que eu e você aqui hoje, que temos fé verdadeira, somos chamados a prestar atenção na urgência das coisas. Meus irmãos, não existe urgência maior do que falarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje, porque as pessoas caem de avião com 26 anos de idade. Caem de avião com 26 anos de idade, porque jovens são mortos, porque adolescentes perdem a vida. Não existe nada mais importante para que façamos hoje. Eu não estou dizendo que você deve desconsiderar os seus objetivos, seus sonhos, seus planos, jovem, adolescente, e você também adulto, você também idoso. Não, eu estou dizendo que existem coisas que são imediatas, existem coisas que são para ontem, e uma dessas coisas é falarmos para as pessoas: olha, se vocês forem para esse caminho que as pessoas estão falando a respeito do Evangelho, vocês perecerão. Vocês precisam crer no Evangelho da graça de Deus, se converter dos seus pecados, crer em Jesus Cristo para que desfrutem de salvação. Essa é a batalha que somos chamados a travar, meus irmãos. Porque hoje as pessoas estão de forma dissimulada deturpando o Evangelho do Senhor. Existe um Evangelho desprovido de arrependimento sendo pregado hoje, meus irmãos, e nós não podemos ficar calados frente a essa verdade ou essa realidade que está acontecendo em nossos dias. Não podemos, porque quanto mais calado nós ficamos, mais pessoas se distanciam de Deus. Por isso, você que está na rede social, prega o Evangelho lá. Você que está na sua sala da faculdade, vai ser difícil, mas Jesus Cristo já disse isso. Prega o Evangelho lá também. Você que está no seu trabalho, prega o Evangelho para o seu amigo lá da escola, prega o Evangelho para ele. Não deixe que ele fique com essa ideia de que as coisas do mundo, as coisas que são apresentadas nesse mundo, são coisas boas. Não são. Não são, meus irmãos, você é testemunha disso. E não existe verdade maior do que a sua vida para servir de testemunha às pessoas que estão ao seu redor. Não existe. Você talvez seja a única Bíblia que muita gente vai ler. Você. Por isso que a gente precisa entender que existem coisas urgentes. Judas está dizendo: eu queria falar sobre a comum salvação, mas entendi, fui confundido pelo Espírito Santo de Deus, que existem coisas urgentes, que tem algo mais urgente hoje, para que vocês estejam fazendo, que é batalhar pela fé. Meus irmãos, existem pessoas acreditando em muitas mentiras e nós não podemos ficar calados. Não podemos. Essa é a nossa batalha, meus irmãos. Não é pegar em arma, não é falar que vai matar, que vai fazer acontecer, não. É mostrar para as pessoas, confiando no poder do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, que existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Essa é a nossa batalha hoje. Meus irmãos, a obra e a pessoa de Jesus têm sido negadas de forma gigantesca hoje em dia. As pessoas estão dizendo assim: não, você pode fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, que você vai para o céu. Quando na verdade não é assim. Nós vamos para o céu exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus. Mas tem gente acreditando, pelo que muito fazer, vai para o céu. Pessoas que estão trocando a graça de Deus por libertinagem também. É por isso que eu quero fazer uma pergunta, ou melhor, duas perguntas para o seu coração. A primeira delas é: o que você julga necessário para essa vida? E aí muitas coisas podem vir na nossa lista aqui. Talvez seja necessário para você que fez o Enem hoje, tirar uma boa nota. Claro, isso é maravilhoso, isso é legítimo. Você precisa entrar na faculdade. Você quer entrar na faculdade, né? Talvez para você que seja necessário fazer uma viagem. Talvez para você o necessário são as coisas do dia a dia.
Mas o que é urgente para você? O que você considera que não pode deixar de fazer de jeito nenhum? O que você considera assim, eu não posso sair daqui hoje sem fazer isso? Quando você responder essas duas perguntas, a gente vai, ou quando nós respondermos essas duas perguntas, a gente vai revelar se a gente está disposto a lutar pela verdade ou não. O que é urgente para você? A minha oração, como o Senhor falou ao meu coração através desse texto, é que o que seja urgente para nós é pregar o Evangelho, meus irmãos. Ou só eu estou achando que Jesus está voltando? Eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Eu sei que você também, por conhecer a palavra de Deus, tem visto tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, falou e está acontecendo. Por isso, entenda que existem coisas urgentes, existem coisas necessárias. A fé verdadeira luta pela verdade, em segundo lugar, meus irmãos, focado naquilo que realmente importa. Em última instância, em primeira instância, última instância, o que realmente importa para nós aqui nessa terra não é a faculdade que você vai passar se você tirar uma nota boa no Enem. É o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento, o meu relacionamento, é o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Tirar uma nota boa no Enem não vai fazer com que o seu relacionamento com Deus seja melhor. Não vai fazer. Por isso, em última instância, o que importa nessa vida mesmo, meus irmãos, é o nosso relacionamento com Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tomamos conhecimento através da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo porque pessoas abriram a Bíblia perto de nós, pregaram o Evangelho, essa fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, e nós nos convertemos. Por isso, meus irmãos, que o que importa não é as coisas deste mundo, tudo neste mundo é secundário. O salmista vai dizer, olha Senhor, o que tenho eu do céu além de Ti? Não há na terra algo que eu queira mais que a Ti. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, que não importa o homem ganhar o mundo inteiro, e aí você pode passar no Enem, você pode conquistar tudo aquilo que você quer conquistar, isso é legítimo, não é errado não. Mas se isso for o foco da sua vida, e não o Senhor Jesus Cristo, e não viver a vida para Jesus Cristo, ou até mesmo não se converter ao Senhor Jesus Cristo, isso não vai salvar a sua alma. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito tem nisso? Que proveito tem nisso? Por isso, meus irmãos, que tudo mais é secundário. E a gente precisa focar naquilo que importa. Meus irmãos, o problema é que a nossa batalha está sendo por coisa supérflua demais. O problema é que hoje os crentes brigam para pintar a igreja de preto. O problema é que hoje os crentes brigam para coisas mirabolantes. Quando a nossa batalha, meus irmãos, deve ser a respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A gente tem que parar de escolher errado as nossas batalhas. Quais são as batalhas que você tem escolhido travar? Quais são as batalhas que você quer travar na sua vida? O que você fala assim, por isso aqui eu vou dar meu sangue, por isso aqui eu vou dar minha vida, por isso aqui eu vou fazer de tudo, eu vou agonizar por isso aqui. Qual é? É por isso, meus irmãos, que a gente precisa estar focado naquilo que importa. É por isso que a gente precisa batalhar por aquilo que importa. Não por essas coisas que são secundárias. Porque tudo isso aqui vai ficar aqui. Pastor Tarcísio tem uma frase muito interessante. Isso aqui pode ser até usado pelo anticristo, meus irmãos. Quando nós não estivermos aqui mais. Pode ser. Esse local aqui que nós nos reunimos. Pode ser usado. Tudo isso aqui vai ficar. Mas o que não vai ficar e vai para toda a eternidade são almas que se convertem através da pregação, da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É por isso que nossa batalha deve ser naquilo que importa. Olha o que Judas está dizendo, meus irmãos. Ele está falando assim, meus irmãos, existe algo urgente demais para que a gente batalhe. E essa batalha é pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É por isso que nós devemos batalhar. É por isso que nós devemos agonizar. Mas aí a gente se faz a pergunta, como que a gente pode viver focado naquilo que realmente importa? Primeiro, nós podemos viver focados, meus irmãos, naquilo que realmente importa, lembrando daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que aconteceria. Veja, a aplicação agora da carta de Judas, lá no versículo 17.
Quando ele diz assim: vós, porém, amados, ou seja, a despeito de tudo aquilo que esses homens dissimulados, que esses homens ímpios, que esses homens libertinos são, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas íntimas paixões. Eu sei, meus irmãos, que a gente deve lutar para que a mensagem dessas pessoas não alcance outras pessoas, mas isso não deve nos espantar. Judas está dizendo aqui assim: olha, esses homens que estão se levantando no meio de vocês, Jesus já falou sobre eles há muito tempo, os apóstolos falaram sobre eles, vocês não precisam ficar atentos, ficar surpresos, melhor dizendo, vocês não precisam ficar surpresos. Vai se levantar gente no meio de vocês, mas Judas está dizendo: estejam preparados para poder batalhar contra essas pessoas. E novamente, meus irmãos, não é não pegando em arma, não é fazendo nada disso, é crescendo no relacionamento com Deus. Veja o que Judas diz no versículo 20: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, cresça no relacionamento com Deus. E meus irmãos, existem aqui, e eu falei isso no Café com Teologia hoje, existem aqui 4 formas básicas de você crescer no relacionamento com Deus. Primeiro, orando, e Judas vai dizer isso aqui, orando no Espírito. É assim que nós vamos batalhar, é de joelho no chão, é com a boca aberta falando o Evangelho, é orando, é pregando o Evangelho, é servindo aos irmãos e desfrutando da comunhão que a igreja proporciona. Meus irmãos, não tem outro modo miraculoso para fazer a gente crescer no relacionamento com Deus, a não ser a igreja do Senhor, que me chama, William, que me mostra, que me leva a prestar contas a você. Assim, aquela coisa, poxa vida, o que o William vai pensar de mim, que é o meu irmão? Meus irmãos, a igreja é maravilhosa. Nós prestamos conta um pelos outros, nós somos comprometidos um com os outros. Isso faz a gente crescer no relacionamento com Deus. É por isso que muitas pessoas não crescem no relacionamento com Deus, porque estão afastadas da igreja. Não tem como você crescer no relacionamento com Deus se você não estiver perto do povo de Deus. É necessário que eu e você estejamos próximos, vivendo em comunhão, desfrutando de comunhão, vivendo essa beleza, meus irmãos, que é aqui, depois do culto, virar para o seu irmão e falar assim: Rogério, que a sua semana seja abençoada, e tudo aquilo que você precisar, você pode contar comigo. Vitor, que a sua semana seja maravilhosa, e tudo aquilo que você precisar, você pode contar comigo. Meus irmãos, que outra instituição permite isso, de forma verdadeira, autêntica, a não ser a igreja? E nós crescemos no relacionamento com Deus, nós edificamos a nossa fé santíssima no meio do povo de Deus, orando. Nunca deixe de orar. Quando muitos dos pais viram para mim e dizem assim: eu estou orando pelo meu filho, é a melhor coisa que você pode fazer, meu irmão, porque você está colocando o seu filho nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que tem todo o poder, e esse é o nosso Deus. E é orando, meus irmãos, que nós crescemos no relacionamento com Deus, é servindo, sabendo que nós podemos fazer mais pela igreja do Senhor. Assim nós edificamos a nossa fé. Do contrário, não tem como a fé ser edificada. E aí vou usar a frase do Rodrigo Bibo novamente: é isso aí mesmo, não tem outra coisa não. E ele fala que ser cristão é isso aí. Nós podemos fazer isso, mas ainda como nós podemos, meus irmãos, lutar? É permanecendo firmes no Senhor. Veja o que Judas diz no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. O amor de Deus guarda vocês, e vocês devem se guardar no amor de Deus. Ou seja, estejam próximos do Senhor, nunca saiam de perto desse amor, estejam próximos, caminhem nesse amor, desfrutem desse amor, se deleitem na beleza desse amor. Ele ainda continua dizendo, meus irmãos, esperando com alegria a volta do Senhor Jesus Cristo, versículo 21 ainda: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É assim que nós batalhamos, meus irmãos, olhando para lá, focados também lá, sabendo que existe algo muito maior nos esperando, sabendo que existe algo muito maior nos aguardando, e também nós batalhamos pela nossa fé, detestando o pecado. Veja o que Judas diz no versículo 23: detestem
a roupa, no finalzinho do versículo, até contaminada pela carne. E aqui Judas faz uma referência a essas pessoas que são libertinas, que viviam, não escondiam os seus pecados. Judas está dizendo, vivam de forma santa, detestem até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, desconsiderem viver em pecado, fujam do pecado, estejam longe do pecado, não deixem que o pecado domine a vida de vocês. Detestem a roupa contaminada pela carne. E meus irmãos, a verdadeira fé luta pela verdade, e a única verdade que importa nesse mundo que é cheio de mentiras é o relacionamento com Deus. Por isso a gente precisa se perguntar no que nós estamos focados, se o que nós estamos focados hoje vale realmente a pena lutar. Vai lutar pelo aquilo que você está focado hoje? É a pergunta que eu faço ao seu coração depois de ter feito ao meu. Vale a pena lutar? Mas nós passamos para a última aplicação dessa noite. Que a gente vai lutar, nossa fé é verdadeira, vai lutar pela verdade, tendo certeza que a vitória já é garantida. A vitória já é garantida, meus irmãos. E por que a vitória já é garantida? Porque não há ninguém que possa ir contra o nosso Deus. Se Deus é por nós, é o que o apóstolo Paulo diz, quem será contra nós? Você pode batalhar tranquilo, porque a vitória dessa batalha já é garantida. E por que a vitória dessa batalha é garantida? Porque o nosso capitão é o Deus eterno, e foi Ele que nos chamou. É o que Judas está dizendo no versículo 1. Ele, o Deus eterno, o Deus grandioso, o Criador dos céus e da terra, foi quem te chamou. Ele é o capitão que vai guiar os seus passos nessa batalha. É por isso que a nossa vitória, meus irmãos, já é garantida nessa batalha. Ninguém pode ir contra a igreja do Senhor, absolutamente ninguém. Então essas ideologias que têm sido pregadas, essas coisas que têm sido faladas, nada disso, meus irmãos, pode ir contra a igreja do Senhor, mas eu e você somos chamados a batalhar. Eu e você somos chamados a agonizar por essa fé. Meus irmãos, ninguém pode nos vencer, porque quem nos guarda é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que nos guarda. E operando quem impedirá, foi o que cantamos. É Ele quem nos guarda. E que operando quem impedirá, vocês são guardados, é o que diz no versículo 1. Meus irmãos, nós podemos confiar que essa batalha já é garantida, porque o Senhor dos Senhores, o soberano, é Ele quem nos ama. É Ele que te ama. Louvado seja Deus, Ele te ama, meu irmão. Louvado seja Deus, Ele te guarda, meu irmão. Louvado seja Deus, foi Ele que te chamou, meu irmão. E se Ele te chamou para batalhar, Ele vai te capacitar para tal, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para guardar de tropeço os nossos pés e nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É por isso que somente a Ele e mais ninguém, nós rendemos glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. É Ele quem nos guarda. Nós podemos confiar que a vitória já é certa. E por que, meus irmãos, nós devemos lutar se a vitória já é certa? Para que lutar então? Judas explica nos versículos 22 e 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Porque existem pessoas no nosso meio que não desfrutam de misericórdia que nós desfrutamos. Que existem pessoas perto de nós que não desfrutam do amor que nós desfrutamos. Porque existem pessoas perto de nós que não desfrutam da paz que nós desfrutamos. E essas pessoas estão na dúvida. É por isso que eu e você somos chamados a batalhar por uma vitória que já é certa. Porque existem pessoas perto de nós que nós precisamos nos colocar no lugar delas. É o que Judas diz: compadecei-vos destes, tenham compaixão deles, se coloquem no lugar deles e falem para eles, salvai-os, arrebatando-os do fogo. É o que Judas está dizendo: salvai-os. E a única maneira de salvar essas pessoas é batalhando pela fé que de uma vez por todas foi dada a mim e a você, aqueles que são separados pelo Senhor e para o Senhor. Meus irmãos, a fé verdadeira luta pela verdade, e a verdade é a nossa garantia de vitória.
A fé, que não é um clickbait, luta pela verdade. E a verdade, que é uma pessoa, é a nossa garantia de vitória. Por isso, nós precisamos entender que existe muita coisa hoje em dia chamativa, que fala que é a fé, essa que foi dada a nós, mas não é. Muita gente tem se decepcionado, meus irmãos, por aquilo que tem sido apresentado a elas como um clickbait. Você talvez já ouviu, talvez você seja essa pessoa, que alguém falou para você, basta você se sacrificar, e foi isso que você fez. Basta você se esforçar, e foi isso que você fez. E o que foi prometido para você foi para o deleite. Mas tudo não passou de um clickbait. Quem pegou a referência aí? É o vídeo que nós fizemos para a chamada do congresso. Talvez você seja essa pessoa, talvez você conheça pessoas assim. É por isso que nós precisamos lutar. Nós precisamos batalhar pela nossa fé. Por essa fé que nos salvou. Por esse conjunto de doutrinas que são normativos para a nossa vida. E que nos mostram como nós devemos viver uma vida que glorifique e exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Gratidão é o que emana dos nossos corações e dos nossos lábios nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que experimentamos esses dias. Ó Deus, o protagonista de toda essa conferência foi o Senhor e a Tua palavra. É por isso, Senhor, que nós não podemos negociar a nossa fé. É por isso que a gente precisa, ó Deus, se perguntar se nós mesmos não estamos sendo um clickbait. É por isso que nós precisamos lutar, ó Pai, pela nossa fé. Mas nós somos fracos, nós somos falhos. E nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos do Teu poder para nos ajudar. Ó Deus, nós somos limitados, nós não somos perfeitos. Às vezes nós falhamos, ó Pai, em batalhar. Às vezes nós não queremos mesmo batalhar, Senhor. Mas nós somos desafiados e chamados pelo Senhor a fazer isso hoje. Não deixe que necessidades que são às vezes supérfluas desse mundo, ó Pai, chamem a nossa atenção mais do que aquilo que o Senhor nos pede para fazer em Sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a escolher as batalhas certas, Pai. Nos ajuda a escolher aquilo que é certo, aquilo que vale a pena lutar, Senhor. Nos dê discernimento para entender isso. Dê discernimento à Tua igreja, Senhor. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, entender, ó Pai, que existem pessoas do nosso lado que estão na dúvida. E, ó Pai, que se elas continuarem nessa dúvida, ou cederem, ó Pai, o Evangelho, que não é Evangelho, a mensagem que tem pregado aí, ó Deus, hoje em dia, essas pessoas perecerão para toda a eternidade, Senhor. Nos ajuda a enxergar isso como a coisa mais importante, Pai, que nós devemos fazer. Através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se o Senhor nos chamou para ser, ó Deus, o Senhor chamou pessoas aqui para serem doutores, médicos, professores, ó Deus, diaristas, pedreiros, ó Pai, aqueles que estão estudando, através disso, ó Pai, as coisas ordinárias do nosso dia a dia, nos ajuda a usar isso como ferramenta para lutar pela fé que nos foi dada, para lutar pela verdade. Nós necessitamos do discernimento vindo do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Então nos ajuda a compreender, ó Pai. Nos ajuda a aplicar aquilo, ó Pai, que foi pregado em todos esses dias em nossas vidas. É a oração que nós fazemos a Ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nessa conferência, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. A Ele, e somente a Ele, seja dada toda a glória. Eu quero, antes de passar a palavra para o pastor Tarcísio,
agradecer, meus irmãos, a toda a juventude, Igão. Eu me emociono porque tudo aquilo que aconteceu aqui, meus irmãos, não foi o Igor quem fez. Os líderes de pequeno grupo trabalharam incessantemente para que você hoje pudesse estar aqui, para que você desfrutasse daquilo que você desfrutou ontem. Então, você que é líder de PG, você que faz parte desses PGs, toda a juventude, meu muito obrigado. Porque se não fosse vocês, amparados e guiados pelo Senhor, nós não desfrutaríamos daquilo que nós desfrutamos, nós não veríamos aquilo que nós vivemos aqui. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu sou privilegiado em poder pastorear uma juventude como a juventude da Primeira Igreja Batista. O privilégio é todo meu, meus irmãos, todo meu. Teve gente que saiu daqui de madrugada para pegar o pessoal lá no aeroporto, chegou aqui, participou do culto, dormiu poucas horas, voltou de madrugada e chegou de madrugada em casa. Teve gente que estava organizando a entrada do pessoal todo aqui. Teve gente que trabalhou incessantemente com o coração, meus irmãos, em toda a divulgação. Teve gente que trabalhou na música, sendo coordenados pelo Rogério. Meus irmãos, teve muito trabalho. Muito trabalho. É por isso que o meu coração se alegra e se emociona de poder pastorear uma juventude como a juventude da Primeira Igreja Batista. Muito obrigado, meus irmãos, pelo privilégio de pastorear vocês. Pastor Tarcísio.